Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, novos irmãos que estão chegando neste canal, que se inscreveram, que estão participando de forma direta. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram, peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe o like, compartilhe as mensagens, os conteúdos saídos desse canal, exposto na plataforma do YouTube, e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer uma pequena reflexão em resposta a alguns aí que vivem o reino de Deus fazendo acepção de pessoas. Ora, o reino de Deus não existe acepção de pessoas. No reino de Deus, que já foi estabelecido, um reino que foi anunciado por Cristo da carne, ele não é um reino de forma física, ele não é algo geográfico, uma área geográfica. Ele é espiritual. O reino está dentro de cada um de nós, entendeu? E nós devemos viver esse reino, entendeu? Nós devemos exercitar esse reino que está em nós. Então, o texto principal se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos aqui. E o tema da mensagem é o reino de Deus sem acepção. Exatamente. Quem faz acepção são os homens. E nós que temos a mente ativada, a mente de Cristo ativada, nós que estamos no ministério do Espírito, não podemos viver fazendo acepção das pessoas, fazendo acepção do próximo, do irmão, das pessoas, do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, de ninguém, meu irmão. E nem tampouco fazendo acepção dos nossos irmãos que estão no sistema religioso. O que eu vi de um abençoado hoje que diz que está em graça, fazendo acepção, vivendo e fazendo acepção do reino de Deus. E o reino de Deus não é de acepção. Não podemos fazer acepção do próximo. No reino de Deus, todos nós somos iguais. Veja, em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 25, diz assim. Olha o que diz aqui, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, veja, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Um grupo, os fariseus, era um partido ali que conhecia a Torá. Eles conheciam as Escrituras, eram um povo, eles eram homens que viviam cheios de leis, de dogmas, porém vazios da graça, vazios da misericórdia. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus está dizendo, o reino de Deus que vai vir não é de aparência. Aí ele continua, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, a resposta de Jesus, a resposta do Filho do Homem foi que o reino de Deus não seria de aparência e nem numa área geográfica. Então, o reino de Deus estava dentro de vós. Foi a resposta de Jesus para aqueles fariseus que o interrogaram. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Jesus está dizendo, vocês nunca mais vão ver eu nesse corpo de carne e sangue. E vós dirão, ele aqui ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então a geração
onde o reino foi estabelecido, o tempo do reino que viria e foi estabelecido, foi justamente para aquela geração contemporânea de Jesus. E o reino de Deus, meus irmãos, o reino de Deus estava conectado com a segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Então, é muito claro quando nós temos os olhos iluminados, quando nós temos a mente de Cristo ativada. Aí ele diz no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O juízo ali no tempo de Noé. Aí ele diz aqui, ó, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo, entendeu? Em suas palavras, ali naquele discurso, entendeu? Naquele sermão, para no momento em que ele foi interrogado pelos fariseus e também ele se dirigindo depois que ele deu resposta aos fariseus, entendeu? Como seria o reino, ele se dirige aos seus discípulos e diz como seria a vinda do Filho do Homem. E na vinda do Filho do Homem, na segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em meados de 66, começou ali a manifestação da vinda do Filho do Homem, começou em 66 e foi até a metade do ano 70, com a destruição de Jerusalém, ali a queda do templo. Então, a vinda do Filho do Homem estava conectada com o estabelecimento do reino, quando o reino foi estabelecido ali no ano 70. Então, observe, meus irmãos, Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele já anunciava o seu reino, o reino que estava próximo. Se a gente for ver as parábolas contadas por Jesus, ele fala ali, contando parábola a respeito do reino de Deus que viria, que seria estabelecido. Veja, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, a pergunta é, será que nós estamos vivendo esse reino como deveria viver, como nós deveríamos andar, como nós deveríamos estar? Eu faço a pergunta novamente, será que nós estamos vivendo esse reino como nós deveríamos viver, como nós deveríamos andar, como nós deveríamos estar? E expor esse reino que está dentro de nós, para nós mesmos e para as outras pessoas. Será que nós estamos vivendo o reino ali falado por Jesus em resposta aos fariseus que o interrogaram acerca de como seria o reino de Deus? Olha, nessa outra tradução diz aqui, ó, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Ele respondeu, a vinda do reino de Deus não é uma coisa que possa ver, não é algo palpável. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não era coisa palpável, não era coisa que se visse, e nem era uma área geográfica. Então ele disse aos discípulos, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, vocês não vão me ver mais. Vocês não vão me ver mais, meus irmãos, de carne e sangue. Ó. Então, observem que Jesus, ele se dirige em resposta aqui para a pergunta que foi feita pelos fariseus e logo em seguida ele se dirige aos discípulos. Então, esses tais aqui, esses fariseus, eles eram cheios de leis, de regras, de dogmas, de tradição, a tradição dos anciãos, porém vazios da graça. Entendeu? Então, o Cristo da carne, quando viria o reino, quando o reino seria estabelecido, entendeu? E chegaria esse reino, entendeu? Esse reino não seria de forma visível, nem numa área geográfica. Não. Eles deveriam buscar o reino. O reino estava entre vós, entre eles. Jesus se referia a ele mesmo. O reino de Deus seria na sua segunda vinda. E eles nem entravam no reino e nem deixavam ninguém entrar.
Então, o reino de Deus está dentro de vós, Jesus falou. E nós já nascemos dentro da plenitude desse reino, na plenitude do evangelho da graça, o ministério do Espírito. O reino de Deus está em cada um de nós, mas infelizmente muitos não vivem esse reino. Muitos não vivem esse reino de Deus que era para nós vivermos. Muitos estão negligenciando esse reino, fazendo acepção das pessoas, entendeu? Mas infelizmente, meus irmãos, infelizmente, o que nós temos visto, ultimamente, são pessoas dividindo esse reino. O reino de Deus não é para ser dividido. Homens com seus conhecimentos, que se aprofundam, que exploram mais, buscar um conhecimento, estão se tornando, meu irmão, inchados de tanto conhecimento. E em vez de viverem o reino de Deus, entendeu? Eles vivem mais a prática do conhecimento. Eles não praticam o reino de Deus como deveria ser praticado, como deveria ser vivido. Entendeu? O reino de Deus é sem acepção. No reino de Deus eu não posso fazer acepção do meu irmão nem da minha irmã, nem do meu próximo, nem do vizinho da direita, nem do vizinho da esquerda. No reino de Deus somos todos iguais. Viver o reino de Deus, entendeu? É não olhar para o irmão, para o próximo, de forma acusadora, de forma querendo se achar melhor do que o seu próximo, do que o seu semelhante. Na carne somos todos iguais, meu irmão. Nós somos perfeitos no espírito. A soberba que nós estamos vendo aí, com muitos aí, meu irmão, querendo ser maior, querendo ser melhor, querendo saber mais. A gente vê nas atitudes, meus irmãos, nós não podemos entrar nesse caminho. Quem vive nesse caminho aí de eu faço, é o sistema religioso. Nós, em graça, não podemos entrar por esse caminho. Viver o reino de Deus em nós é você olhar você olhar para o próximo sem olhar para a atitude dele. As atitudes dele, o que ele faz, ele vai, meu irmão, ele vai absorver na carne. Nós não podemos olhar para os nossos irmãos do sistema religioso e achar que nós somos melhores do que ele, porque nós temos um pouco de conhecimento e nós tivemos a nossa mente ativada, aberta para esse conhecimento. Não, estamos vivendo hoje não mais um estado de condenação, entendeu? Nós temos que olhar para o nosso irmão num estado de o quê? De perfeição, entendeu? Em Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Entendeu? Então nós temos que viver, meu irmão, sem acusar ninguém, sem menosprezar ninguém, sem fazer acepção das pessoas. Entendeu? Isso não é reino de Deus. O reino de Deus, meu irmão, ele está em cada um de nós. Entendeu? E nós já nascemos dentro da plenitude do reino. Eles não estavam vivendo ainda a plenitude. Nós, porém, já nascemos dentro dessa plenitude do reino. Sabendo que na carne todos nós erramos. Nós vamos errar o alvo. Se eu não erro de uma maneira, você erra, mas eu erro de outra. Se eu não erro do jeito que o irmão erra, mas eu erro também. Assim também é o irmão, é vice-versa. Então, nós estamos perfeitos sim no espírito, na nossa carne existem as imperfeições. Estamos perfeitos nele. Colossenses 2:10. Estais perfeito nele. Entendeu? Então, não podemos viver o reino de Deus que já foi estabelecido, o reino de Deus que é espiritual. Nós não podemos viver de forma fazendo acepção das pessoas, condenando as pessoas, querendo ser maior, querendo ser melhor. No reino de Deus não existe maior, só existe o maior, que é Ele. E Ele está acima de todos, meu irmão, e Ele está dentro de nós. Entendeu? Então, estamos vivendo hoje numa condição de perfeição. Nós já nascemos nessa condição de perfeição e não de acusação. Porque para o sistema religioso evangélico ainda falta alguma coisa, ainda falta algo. Para nós não. Tudo já foi feito, tudo já foi consumado. É necessário executar esse reino cada dia
cada dia em nossas vidas. É necessário exercitar esse reino, sim, que está dentro de nós. O reino de Deus, ele falou, o Cristo da carne falou, ele não vem com aparência visível, nem é uma área geográfica, não. Entendeu? Então, observe, meu irmão, o reino de Deus, ele não está, ele não vem de aparência de ter um exército de carne e sangue, de pessoas, um exército de reis, de presidentes, de palácios, de estruturas políticas, como nós encontramos aí, como a gente vê aí no dia a dia. Não, o reino de Deus falado por Jesus não era nesse sentido, de área geográfica, de exércitos, entendeu? De reis e presidentes. Não, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é algo muito mais sutil e menos perceptível. Não é de aparência. O reino de Deus é um governo, é um governo sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, na mente de cada um de nós. O reino de Deus está em nós, na nossa mente. E nós temos que exercitar esse reino, nós temos que viver esse reino, sem fazer acepções das pessoas, sem condenar. E nesse governo, e todo reino, meu irmão, ou seja, todo reino existe um rei, todo reino existe um governo, e existe, em todo reino, existe uma lei. E qual é a lei desse reino? Desse reino que está em nós, desse reino que já foi estabelecido. Qual é? A pergunta é, qual é a lei que existe no reino de Deus hoje, que está em nós? É a lei do amor ao próximo. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. Nós não podemos se gloriar, se engrandecer, porque você tem um pouco, desculpe, porque você tem um pouco mais de conhecimento, porque você explora mais, porque você tem meios de buscar mais conhecimento, você tem um notebook, você tem um computador, você tem livros e você explora mais, você busca mais. Não! O conhecimento é muito bom. É muito bom nós termos conhecimento e saber do que nós vamos falar. Mas isso não dá direito, nem respaldo, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. A nenhum homem que tem um canal no YouTube ou que não tem, entendeu? O reino de Deus, o conhecimento não te dá esse direito de você se sentir o tal, a bala que matou John Lennon. Não, meu irmão, o teu conhecimento é bom, o meu conhecimento é bom, respeitando o entendimento um dos outros, nós não podemos se tornar inimigos, nós não podemos fazer acepção das pessoas. Ora, no reino de Deus, eu não posso pagar o mal com o mal. Não, eu não posso pagar o mal com o mal. Ah, porque eu me decepcionei com o irmão fulano de tal, o irmão A, e agora eu não vou fazer mais, eu não vou fazer obras boas, entendeu? Com relação ao meu irmão, eu não vou ter mais atitudes boas com nenhum mais outro irmão, porque o irmão A me decepcionou e agora não vou fazer mais nada com o irmão B, nem com o irmão C, porque eu me decepcionei. Então, meu irmão, então você estava fazendo o quê? Você estava de teatro, você estava usando de hipocrisia, entendeu? A sua fala, a sua atitude era de hipocrisia, é de hipocrisia. Por quê? Porque nós fazemos o bem sem querer respaldo daquela pessoa que você fez. Não é porque eu me decepciono com o irmão A e agora não vou fazer, as minhas atitudes vai ser diferente agora com o irmão B, com o irmão C, com o irmão D. Isso não é reino. O reino, isso aí não é reino. O reino é amar o próximo, independente do que ele faz. Claro que não é fácil, meu irmão. Eu sei muito bem que a nossa carne, ela quer fazer outra coisa. Mas eu não ter mais atitudes boas com os outros irmãos por causa de um ou dois ou três, não, meu irmão. Isso não é reino de Deus. Então, viver o reino de Deus é você abrir a porta do seu coração, a mente e deixar fluir esse perfume, essa fragrância chamada graça, o favor de Deus na sua vida e na minha vida. Muitos ainda estão buscando a perfeição, onde Cristo já fez. Nós já somos perfeitos nele. Todos nós já estamos limpos, perfeitos, puros, diante do Pai, entendeu? Então, o meu pior inimigo é a nossa carne, é a nossa natureza.
Entendeu? Então é isso que nós temos que observar e ter domínio próprio dessa nossa carne, dessa natureza que só quer fazer o contrário, que quer se sentir melhor do que o irmão, que não quer fazer mais nada pelo irmão, que quer condenar o irmão, denegrir o caráter do irmão, que quer se sentir maior, maioral, entendeu? Como na verdade não é nada. Nós somos o que somos pela graça, meu irmão. Vamos parar com essas atitudes. Está ficando muito feio, meu irmão. Pessoas que se dizem que estão em graça, que têm conhecimento, mas nem parece. Entendeu? Nem parece. Então, o meu, o seu, o nosso pior inimigo é a nossa carne e nós temos que ter domínio. Não podemos deixar se vangloriar, fazer acepção das pessoas. Como seria o mundo se tudo, se a gente tivesse mais, entendeu? Atitudes do que tanto conhecimento, porque não adianta ter tanto conhecimento e não viver o reino, não praticar o reino, entendeu? Então, a lei do reino de Deus é o amor ao próximo, entendeu? A lei do amor, a lei do reino de Deus, porque todo reino tem um rei e todo reino tem suas leis e no reino de Deus que é espiritual, que está em nós, a lei do reino de Deus é o amor ao próximo. Não adianta, meu irmão, saber tudo, ter muito conhecimento e não praticar, não viver esse reino. Entendeu? Basta você e eu exercitarmos esse reino. Essa palavra aqui, esse estudo aqui é para mim, primeiramente para mim. Para que eu venha exercitar e não olhar o meu irmão segundo a carne. Não podemos olhar as pessoas segundo a carne. Não podemos olhar o nosso irmão segundo a carne, o próximo segundo a carne. Não olhe para ninguém fazendo acepção, condenando, julgando as pessoas. O reino de Deus viria trazendo a essência da graça e a verdade que liberta. O reino de Deus viria trazendo a essência da graça. E qual é a essência da graça? O amor. A lei do reino de Deus é o amor. Trazendo igualdade. No reino de Deus todos nós somos iguais. Trazendo a perfeição. Nós somos perfeitos nele, não nessa carne. Então, o reino de Deus é um reino eterno, onde o Pai dos Espíritos reina em nós e nós reinamos nele, o glória. Nós estamos conectados com o Espírito do Pai conectado com o nosso Espírito. Por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Veja que Jesus respondeu a pergunta dos fariseus religiosos, que eram inimigos, opositores de Cristo ali no primeiro século, que planejava matá-lo. Veja, Jesus estava passando para eles que o reino de Deus é uma condição, era uma condição que eles estavam ali próximo, perto do reino de Deus. O reino de Deus estava próximo, era uma condição para eles. E eles, muitos, rejeitaram o reino, eles nem entravam no reino e nem deixavam ninguém entrar. Então, viver o reino de Deus é viver sem condenação, sem acepção, sem querer ser melhor do que o outro, do que o irmão, de achar que o irmão é pior. Viver o reino de Deus não é excluir as pessoas, porque todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém. Você não se ache, porque você tem um pouco de conhecimento, que você é melhor do que o irmão. Não se ache, meu irmão. Isso já é soberba. Isso, quando alguém se acha melhor ou menor, ou não, melhor, maior, por causa do conhecimento, por causa do entendimento, a soberba já pegou essa pessoa. Porque a soberba, ela é aos pouquinhos, meu irmão. Ela vai se enraizando. E o conhecimento faz com que o homem fique inchado. Todo cuidado é pouco. Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo de número 17. Veja. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 17, ele diz, ó. Romanos 14, versículo 17. Olha o que Paulo falou ali para aqueles irmãos ali de Roma.
estava tendo dissensões entre ele. O contexto fala do que uns diziam, não, nós podemos comer de tudo, outros diziam, não, nós não podemos comer de tudo. Aí Paulo diz aqui, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aí Paulo no 19 ele diz, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O reino de Deus nos traz edificação, nos traz paz, alegria, justiça, amor, bondade, misericórdia, e não brigas, discussões, quem sabe mais, quem sabe menos, quem é maior, quem é menor, quem conhece mais. Não, isso deixa para o sistema religioso. Porque afinal, meu irmão, nós somos o que somos pela graça. Entendeu? Nós somos o que somos pela graça. Nós não somos melhor do que nossos irmãos. Então, o sistema religioso é eles que vivem querendo mostrar quem sabe mais, quem ganha mais almas, como eles dizem aí, ganha almas para Jesus. Não, ganhar almas para Jesus, meu irmão. Ganhar pessoas para... Meu Deus, nós já viemos... O nosso espírito já veio salvo, perfeito, só que nós não sabíamos. Ninguém ganha nada, ninguém ganha ninguém para ninguém. Isso é bem verdade, meu irmão. Onde é que está a glória de Deus? Onde é que está a graça de Deus? Porque se eu digo que eu ganhei fulano para Deus, e hoje ele faz parte do reino, então a minha glória, Deus dividiu a glória comigo. Porque não, ninguém ganha ninguém para ninguém. Apenas nós mostramos essas verdades, entendeu? E o Espírito Santo é que faz, é que abre a mente como abriu a minha e a sua mente. Então vamos deixar dessas picuinhas, meu irmão. Isso é negócio de menino ainda que não sabe lidar com o conhecimento, de menino ainda que não sabe lidar com coisas grandes. É coisas grandes. Viver o reino de Deus, ter o conhecimento do Evangelho, dessa maravilhosa graça, meu irmão, do reino de Deus, ter esse conhecimento é coisa grande, meu irmão. É gratificante, mas eu estou vendo pessoas aí que não estão sabendo lidar. E é preciso termos cuidado, meu irmão. Termos cuidado e ficar alerta. Porque o reino de Deus ele tem que ser vivido e não só falado de boca. O reino de Deus tem que ser vivido, tem que ser praticado. E esse reino de Deus está em nós. Esse reino de Deus está em cada um de nós. Porém, nós temos que viver esse reino aqui. Deus habita em nós. O Pai dos Espíritos habita em nós. O reino de Deus é interior e não exterior. O reino de Deus, ele não foi estabelecido numa área geográfica. Esse reino ele foi estabelecido na segunda vinda do Filho do Homem no ano 70, com a queda do templo. Então Deus habita em nós. Ele habita em nós, em mim, em você, em nós. Então, através do nosso espírito, o espírito do Pai conectado com o nosso espírito. Entendeu? Então, antes da cruz, eles buscavam o reino. O reino estava entre eles e eles não perceberam o reino. A luz estava no mundo e eles desprezaram, eles negaram. E nós já nascemos debaixo desse reino, da plenitude do reino, da plenitude da graça. Então, é muito claro, o reino de Deus não é coisa palpável. O reino de Deus é espiritual, está dentro de cada um de nós. É interior, não é exterior, não é uma área geográfica. Então, eu não preciso buscar o reino de Deus, eu preciso viver o reino de Deus que está em mim. Entendeu? Então, é muito claro, estamos livres, sim, livres dessas mentiras do sistema religioso que dizia que nós tínhamos que buscar o reino. Eu aprendi que eu tinha que buscar o reino. Como? Se o reino já estava em mim. E eu descobri essas coisas ainda onde eu estava, onde eu passei 14 anos. Eu dizia, quem quiser que busque o reino. Buscar o reino ali era antes da cruz. Eu tenho que viver o reino que está em mim. É isso que nós precisamos viver e praticar. Então, é essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar aqui para nossas vidas. É esse entendimento, é esse estudo aqui. O reino de Deus está em nós. Nós já nascemos dentro desse reino. O reino já está em nós. Nós já nascemos na plenitude do reino. Agora, basta a mim e a você viver esse reino, andar nesse reino, exercitar
esse reino com o nosso próximo, com o nosso irmão. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Outra coisa, eu quero lembrar, o irmão André não está podendo participar, ele nem fez live essa semana, né? Ele não fez porque ele está um pouco adoentado, ele está enfermo, ele pegou uma gripe muito forte, entendeu? Por isso que o nosso irmão André, ele não está gravando o vídeo, mas logo em breve ele estará voltando aí, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.